Olá, eu sou Ulisses Oliveira, mentor de líderes, e você está aqui no nosso canal do YouTube. Fico muito feliz de ter você aqui e já te digo, não sai daí porque você vai assistir na sequência agora aquilo que você está buscando para melhorar a sua liderança. Desde já, eu te convido a se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para que você fique por dentro de tudo que a gente posta aqui. E você também, se você já puder curtir, porque eu não tenho dúvidas de que você vai gostar muito do que você vai ver. Na sequência, você vai ver a gravação de uma live que eu fiz recentemente, uma live completíssima, onde lá eu mostrei as 3 ferramentas básicas que todo líder deve conhecer. Pois é, o que acontece? Hoje a gente já tem mentorias de líderes, cursos online, várias coisas hoje, mas a gente percebeu que o líder, para que ele consiga avançar para as ferramentas mais, aquelas ferramentas mais detalhadas, mais robustas, ele precisa primeiramente se organizar. É isso que eu tenho visto na maioria das organizações por onde eu ando, né? Eu tenho visto os líderes muitas vezes sequer conseguindo organizar a sua rotina, a rotina básica do dia a dia. E foi para isso que eu criei o kit básico do líder, né? 3 ferramentas que todo líder tem que aplicar na sua gestão hoje, para que ele consiga a partir de então conseguir galgar, né? Subir novos degraus e alcançar resultados muito melhores com o seu time. Só para você ter uma ideia, eu vou te dar um spoiler. Quando a gente fala de EAP, equipes de alta performance, a gente também pode falar sobre o E, que seria de entender. Entender as demandas do seu time, entender as tarefas que o seu time tem para fazer. E depois que você entende, o A, de acompanhar. Pois é, quando eu entendo o que o meu time tem para fazer, eu preciso agora acompanhar com eles como está a evolução do trabalho. E, automaticamente no fim, eu consigo planejar a minha rotina e a rotina do meu time. Você que está aqui me assistindo, muito provavelmente hoje você tem vivido o caos, não é? Não sabe o que o seu time tem para fazer, a quantidade de coisa que tem para fazer, só sabe que é muita coisa. Se veem perdidos, metas não atingidas, aquela loucura, aquela falha de comunicação e você sem tempo para fazer as suas coisas e às vezes desempenhando papéis que não são seus. Vem comigo nessa aula que você vai assistir agora na sequência e fique por dentro de quais são as 3 ferramentas básicas que todo líder deve conhecer. Já te convido também para clicar aqui na descrição desse vídeo, onde você vai poder ser direcionado para a nossa playlist. Te vejo lá. Abraço. Assiste o vídeo aí. Pega papel e caneta aí, porque a partir de agora a aula já começou, tá? As pessoas são diferentes. Quando a gente fala de pessoas, nós estamos falando de pessoas que têm perfis comportamentais diferentes. Pessoas que pensam diferente. Pessoas que automaticamente, por pensarem diferente, agem diferente. E aí, automaticamente, quando você chega num time, quando você chega numa equipe, e aí você vai ver assim, peraí, por que eu peço, eu chego para minha equipe, faço uma reunião com todo mundo junto, eu passo uma diretriz, tem gente que faz tão bem e tem pessoas que parece que nem entenderam. É porque talvez elas não entenderam mesmo, porque as pessoas são diferentes. Nós temos 4 perfis comportamentais principais, que a gente tem aula só sobre isso, que a gente fala lá do comunicador, do executor, do planejador, do analista, pessoas que pensam diferente e agem diferente. Imagina você como líder o grande desafio que é, não é mesmo? Além de você fazer o seu, né? Além da quantidade de responsabilidades, tarefas, atividades que você tem na sua rotina, você ainda dá conta das atividades, das entregas, dos resultados do seu time. Eu passei por muito disso e fui aprendendo a como usar ferramentas, técnicas e pessoas, porque não tem como ter resultado sem pessoas. Não adiantava eu dizer assim, não, deixa que eu faço tudo sozinho. Isso não é o papel de um líder. E talvez você que está aqui me assistindo, você está vivendo isso hoje. Hoje talvez você vive o caos na liderança. Essa live é para quem já é líder, para quem não é líder ainda, mas gostaria de ser, para quem trabalha com pares e tem que fazer divisão de tarefas, você vai ver isso aqui. Talvez hoje você não tenha conseguido ter seus momentos de descanso, talvez hoje você não tenha conseguido fazer sequer aquilo que esperam de você dentro da sua carga horária, porque você tem centralizado as coisas com você, você tem a dificuldade de delegar, você não confia nas pessoas, talvez você não acredita, sabe? Essa tarefa é tão importante que se eu entregar ela para outra pessoa, será que ela vai fazer direito? E aí você acaba pegando e fazendo aquilo que não é seu. E é nisso, né, dentre várias outras coisas que eu poderia trazer para você. E para você que está aqui no Instagram, vem para o YouTube, link na minha bio, vai lá, para você ver o que eu vou te mostrar aqui no quadro. Eu poderia trazer aqui zilhões de coisas. Eu trouxe 3 ferramentas. Olha esse quadro, olha esse quadrinho aqui.
Esses rabiscos de Ulisses, né? Quem já trabalhou comigo sabe que eu amo um quadro e eu amo rabiscar. Daqui a pouquinho eu vou para ele. Antes de ir para ele, eu quero que você preste atenção nessa televisãozinha aqui, tá? O que eu tenho para você hoje? Deixa eu colocar aqui. Como ser líder e ter tempo para viver. Bora nós. Esse é o cenário que você vive hoje, pessoal. Dá uma olhadinha nessa tela, vê se você que está aí está conseguindo ver, você aqui está vendo também, ó. Você aí que está comigo no YouTube, vê se você consegue ver. A gente tem nesse cenário aqui, né? Uma família aqui, ó. Pai, mãe, a filhinha, passeando no campo. Poderia ser qualquer outra foto, tá? Poderia ser qualquer foto que você goste. Se você gosta de pedalar, seria uma bicicleta. Se você gosta de fazer um churrasco com a sua família, seria um churrasco com a sua família, não sei. Mas aqui está você, né? Talvez triste, preocupado, cansado por não conseguir mais fazer isso. E neste balão, eu não aguento mais. Talvez você está vivendo isso hoje. Poxa, eu preciso trabalhar, claro que preciso. Poxa, eu gosto do meu emprego, eu acredito que goste. Mas será que tem conseguido ser organizado ao ponto de poder conciliar a sua vida profissional e a sua vida pessoal? Eu te fiz uma promessa por vários dias nas redes sociais. Você que me acompanha nas redes sociais, seja no LinkedIn, seja no Instagram, você que me acompanha, você deve ter visto lá a promessa, eu fiz várias, tá? E nesta live você vai aprender o quê? Olha só o que eu te prometi lá. A nossa live, ó, aqui ó, definir responsabilidades e descentralizar. Eu vou te mostrar de forma muito simples, através desta primeira figurinha aqui, dessa verdinha. Eu vou te mostrar de forma muito simples como que você consegue definir responsabilidades no seu time e descentralizar algo que hoje está centralizado em você. Acompanhar de perto as entregas do seu time e não ser pego de surpresa. Não tem coisa mais feia para um líder do que ele chegar, por exemplo, numa reunião e a carinha dele está vermelha, o resultado dele está ruim e ele não está nem sabendo disso. Sabe, o líder é o último a saber? Não pode. Líder não pode ser pego de surpresa. Líder tem que acompanhar de perto os resultados do seu time. E existe uma forma muito simples de fazer isso. É essa etapinha número 2 aqui, ó. Você que está aí no Instagram não está vendo aqui, vai para o YouTube para você ver. Tá legal? Essa etapa número 2, esse quadrinho preto que eu vou te mostrar como que você acompanha isso. Garantir que a rotina está acontecendo sem a sua interferência a todo momento. Já parou para pensar? Você não tem que ficar a todo momento lá perto do seu colaborador, do seu liderado, assim, e aí cara, isso aí tá pronto? E aí, tá feito? E aí, quanto tempo mais demora? Sabe? Isso incomoda, isso é ruim, tanto para você quanto para ele. Já parou para pensar nisso? Ele tem um líder dele o tempo inteiro no cangote perguntando, e aí, isso tá pronto ou não tá? Isso tá feito ou não tá? Ter mais foco e tempo para realizar suas tarefas dentro do horário do expediente. Algum problema em ficar depois do expediente? Eu falei no início dessa live, não existe um problema, desde que isso não seja em excesso e não esteja atrapalhando a sua vida. Ficar depois do expediente muitas vezes é necessário, sim, eu já fiquei várias vezes, mas isso não pode se tornar uma regra. E é isso que eu vou te mostrar, como que você vai fazer para que tudo que você tenha para fazer caiba dentro do horário que você tem estipulado para tal. Ter uma agenda com mais espaço para curtir os seus momentos de descanso com quem você ama. Eu não sei se você que está aqui me assistindo, se você é casado, é casada, se você tem filho, se não tem, o que você gosta de fazer, o que você gosta de curtir nos seus momentos de descanso. Agora, será que você tem conseguido curtir? Se você ama pedalar, por exemplo, quanta gente pedala hoje, bacana, né? Será que você tem conseguido pedalar? Se você gosta de jogar futebol, será que tem jogado? Se você gosta de estar com a família, você tem tido tempo para sua família? Se você gosta de ficar sozinho, vendo Netflix, lendo livro, você está tendo tempo para fazer isso? E aqui não existe julgamento do que é mais importante ou não. Aquilo que às vezes é mais importante para mim não é para você. Essa live é para você. É para você pensar naquilo que é importante para você e que talvez você não tenha conseguido de ter tempo, ter espaço na tua agenda. E aqui nessa figura número 3, ó, no azulzinho, que chama ônibus lotado, e se você me perguntar por quê, eu te digo, fica curiosa, que daqui a pouquinho a gente vai te falar o que é o seu ônibus lotado. Que história é essa, Luiz? Pois é, vamos falar de agenda usando um ônibus. Você não perde por esperar. Vem comigo. Com apenas 3 ferramentas, eu vou compartilhar com você hoje. A sua realidade pode ser diferente já a partir desta live. Só depende de você colocar em prática. Eu estou sendo muito honesto com você. Eu não viria aqui ao vivo dizer para você esse monte de coisa se não fosse verdade.
Se você me conhece um pouquinho que seja, você sabe que aquilo que a gente traz aquilo que muita gente complica de uma forma simples. Eu vou te mostrar aqui de uma forma muito simples 3 ferramentas que hoje, depois dessa live, se você tiver disposição, você já pode fechar essa live e falar assim, cara, eu já vou começar a fazer. Se você não quiser fazer hoje, está tudo bem. Dorme e amanhã, você já na sua rotina, você já pode colocar em prática essas 3 ferramentas que eu vou trazer para você, de forma totalmente gratuita nessa live. Então vamos comigo? Vem comigo, pessoal. Método Mude na lousa. Eu agora vou para o quadro, vou para onde eu mais gosto, né, de fazer os meus rabiscos. E aí você acompanha comigo. Se você está com papel, caneta aí, vai fazendo as suas anotações, vai rabiscando também. A gente vai dar um jeito, né, vai dar uma forma. Depois eu vou ter um jeito de tirar uma foto desse quadro aqui e mandar para você que esteve presente com a gente. Vamos tentar mandar essa foto para você. Mas é interessante que você dedique o tempo que você está aqui para estar presente, de corpo e alma. Anote, preste atenção, grave tudo. Se você tiver qualquer dúvida, coloca no nosso chat aí, que a equipe da Mude vai estar respondendo para você. Tá bom? Vou tomar uma aguinha e bora nós. Vamos lá. Pessoal, primeiro ponto. De forma bem prática, tá? Esse quadrinho verde aqui. A primeira etapa que você vai fazer a partir de então é você conseguir definir quais são as tarefas dos seus liderados. Quais são as tarefas dos seus colaboradores. E o quanto desta rotina deles, o quanto da quantidade de horas que eles têm disponíveis, hoje eles já têm despendido nessas tarefas. Talvez, você pode, à medida que eu for falando, você pode lembrar disso. Talvez você vai falar assim, poxa, eu tenho um liderado que ele fala que ele não dá conta mais de fazer o tanto de coisas que ele tem para fazer. Olha, eu como líder, eu acredito, talvez é a sua realidade, eu acredito que eu preciso de mais gente. O meu time não está suficiente. Eu não tenho tempo hábil para fazer a quantidade de coisas que me pedem. E aí, muitas vezes, isso que você fala pode ser verdade e pode não ser. Eu vou ser muito honesto com você nessa live. Talvez você tenha falado muito tempo que você precisa de mais gente, mas não é essa a realidade. E eu vou te mostrar agora como que você faz para poder, né, de uma vez por todas saber se você precisa de mais gente ou não. 3 colunas. Você vai pegar e vai criar o que eu chamo de tarefas por colaborador. A ficha de tarefas por colaborador. O que você vai fazer? Por exemplo, imagina que seu colaborador chama João. Tá, vou dar um exemplo aqui, nem sei se tem algum João aí na nossa live. Se tiver João, tô te pegando só como exemplo, tá? Peguei o primeiro nome que me veio na cabeça. Você vai chegar e vai pegar assim, poxa, ficha do João. Primeira coluna, tarefa, que está escrito aqui, ó, tarefa. Segunda coluna, hora homem por semana, e no finalzinho, hora homem por mês. O que significa isso, gente? Imagina que uma tarefa do João é emitir relatório. Ele tem um relatório operacional, por exemplo, para emitir toda semana. Então, o João, a gente vem aqui na tarefa e coloca aqui, por exemplo, tá? Relatório operacional. O que mais o João tem para fazer? Poxa, o João também, ele faz rondas na área. Ele tem que fazer inspeções lá na área, vistorias na área que a gente trabalha. Legal, então ele faz rondas na área também. O que mais o João faz? Por exemplo, o João pode dar treinamentos. Vamos supor que ele dê treinamentos. Ele faz integração de funcionários. Toda uma vez por semana. Poxa, legal, integração de funcionários. Integração. O que mais o João faz, por exemplo? Vamos supor que o João também é responsável por atualizar os indicadores da empresa. Os números da empresa, os gráficos da empresa. Então ele atualiza indicadores. Então atualiza indicadores. E olha só, eu vou parar por aqui. Indicadores. Entendam. À medida que eu estou escrevendo, vai pensando nos seus liderados, né? O que os seus liderados têm para fazer? Pode parecer muito óbvio o que eu estou te perguntando, mas uma coisa que você vai entender nessa live é o seguinte: o óbvio precisa ser dito. São muitos líderes, mas muitos líderes, que sequer têm noção da quantidade de coisas que seus liderados têm para fazer.
Eu vou repetir. São muitos líderes que sequer sabem a quantidade de coisas, a quantidade de tarefas que os seus liderados têm. Sabe por quê? Porque a gente sabe que nessa rotina que a gente está vivendo, essa loucura que a gente vive, um mundo cada vez mais acelerado, mais competitivo, mais tecnológico e sabe-se lá o quê, né? Muitas são as tarefas, elas vão aparecendo de diversas áreas, de diversas fontes. Talvez a diretoria, por exemplo, pede para um gerente para fazer alguma coisa, esse gerente às vezes nem entendeu muito bem o que está sendo pedido, ele já delega para alguém. E depois, no meio da loucura, ele se esquece que ele delegou aquilo para a pessoa. Ele faz isso por mal? Não. O supervisor esquece por querer? Não. É intencional? Muitas vezes não. É porque a loucura, a rotina realmente ela é desafiadora. Então por isso que eu te digo, se você parar a grande maioria dos líderes hoje e perguntar para eles assim, você saberia me dizer, você tem aqui 5 analistas, você tem 5 assistentes, você tem 2 assistentes e um técnico, não sei. Você sabe me dizer o que cada um deles faz? O que são os entregáveis de cada uma dessas pessoas? Muitas vezes ele não vai saber te dizer. Essas tarefas aqui são também chamadas de entregáveis. O que são entregáveis, Ulisses? Como o próprio nome fala, é aquilo que a gente tem que entregar. Nem todo líder sabe quais são os entregáveis dos seus liderados, mas todos devem saber. Todos devem saber. Um líder, ele tem que saber exatamente tudo que o seu liderado tem para fazer. Tudo que foi delegado para ele. E aí como é que a gente faz isso? Estou te ensinando agora. Você vai pegar essa folhinha e deixa eu contar para você uma coisa legal. Daqui a pouco eu vou te falar isso melhor, mas você vai receber isso, tá? Você que está com a gente, você que está inscrito com a gente, você vai receber isso, tá legal? Você vai pegar uma folhinha e vai entregar para ele, vai pedir para ele listar para você todas as tarefas que ele tem para fazer. Tudo aquilo que é rotina. Tudo aquilo que é rotina do seu liderado, ele vai pegar e vai preencher aqui, ó. Vai colocar aqui na tarefa. Poxa, eu tenho que fazer isso, e eu faço mais isso, e eu faço mais aquilo outro, e faço mais aquele outro. Na segunda coluna, olha que bacana. Ele vai preencher a quantidade de horas que ele gasta para fazer isso por semana. Ok? Então vamos supor, relatório operacional. Poxa, é um relatório grandão lá que toda semana ele tem que atualizar para mandar, tem que traduzir para inglês, etc e tal. Ele gasta umas 2 horas. Show de bola. 2 horas por semana. Rondas na área. Poxa, a ronda na área é curtinha, um pedacinho pequeno que ele tem que fazer, ele gasta 1 hora por semana para fazer uma ronda na área. Depois, integração. O treinamento de integração é pesado. O treinamento de integração ele fica lá 4 horas, a parte da manhã inteira de um dia da semana ele fica dando treinamento de integração. E o que mais? Atualizar indicadores. Olha, a atualização de indicadores ele gasta também aproximadamente umas 2 horas. São muitos indicadores, tem que atualizar, tem que colocar nos quadros, então aqui umas 2 horas. E assim por diante. Você vai pedir o seu liderado para preencher para você todas as tarefas que ele faz. E ele vai escrever na segunda coluna quanto ele gasta de horas por semana nessas tarefas. A planilha que eu vou te entregar, ela já calcula sozinha, mas eu vou te mostrar. Na prática, você depois de saber quantas horas você gasta por semana, você vem para onde? O total disso por mês. Por padrão, tá? Por padrão. Ou o que a gente faz é multiplicar isso por 4. Tá bom? Ulisses, tem mês que tem 5 semanas. Beleza, tem as suas exceções. Mas por padrão, para o estudo que a gente faz, a gente considera 4 como padrão, tá bom? Então, olha, se a pessoa gasta 2 horas para fazer um relatório operacional por semana, ela gasta automaticamente 8 horas no mês. Se ela gasta 1 hora para fazer ronda por semana, ela gasta 4 horas no mês. Se ela gasta 4 horas para dar integração, são 16 horas do mês dela para dar integração. 2 horas para atualizar indicadores. Então aqui, ó, 8 horas no mês. E assim por diante. O que acontece? O que você tem de resultado disso? O que você tem de resultado desse quadrinho verde? Está vendo aí, né? Que eu estou te mostrando. Aqui embaixo, na última coluna, tem um total. E esse total é um total de quê? Total de horas que estão comprometidas para o seu liderado no mês. Nesse exemplo aqui, 8 com 4, 12, com 16 aqui, 28, com 8, 36. Vamos supor que fosse isso, tá?
36 horas dele estão comprometidas com essas tarefas que a gente acabou de falar. Ulisses, para que eu uso esse número? Seguinte, você já viu que não tem lá a quantidade de horas que a gente tem contratadas para trabalhar por mês, não é isso? A gente não tem lá, tem funcionários que tem 200 horas, tem funcionários que tem 180 horas, depende da escala, do regime de trabalho da pessoa, não é? Imagine que fosse esse exemplo, que a pessoa tem 200 horas para trabalhar e ela está gastando 36 horas hoje para fazer essas tarefas aqui. Quantas horas ela ainda teria disponível? Então, olha aqui embaixo, ó, total de horas planejadas, 200 horas. Tá dando para ver aí? Dá, né? 200 horas. Total de horas utilizadas, neste exemplo, tá, pessoal? Neste exemplo, 36 horas. Ou seja, total de horas livres é o quê? Total de horas planejadas que eu tenho, menos o total de horas que eu já tenho utilizadas. Então aqui eu tenho, deixa eu ver, 40, 64, isso aí, 64, 164 horas livres. Neste exemplo, tá, pessoal? Ah, Ulisses, isso não existe. Gente, é um exemplo, tá? Você vai perceber o seguinte, que quando você faz isso, você pode ter duas situações. Você pode ter uma situação como essa que eu acabei de te mostrar, onde realmente você tem um liderado dizendo para você que está fazendo um monte de coisas, que não tem tempo para nada, que a rotina dele já não cabe, e você acreditando e comprando essa ideia, e quando você for compilar a quantidade de horas que ele gasta, ele tem hora livre ainda, ele tem espaço, ele precisa melhorar em produtividade, em entrega. Como você pode ter o cenário de quando você fizer essa conta, você vai chegar em mais de 200 horas aqui, por exemplo. E aí realmente a pessoa precisa de mais tempo para fazer o que ela tem para fazer do que ela tem de horas disponíveis. Sabe por que eu estou te mostrando isso aqui? Eu literalmente usava essa planilha na minha rotina, sabe para quê? Quando eu precisava pedir para minha diretoria para contratar mais alguém, eu não chegava na sala do meu diretor e falava assim, oi, tudo bem? Bom dia. Você me dá mais um funcionário? Eu não fazia isso. Eu não ficava pelos quatro cantos da empresa dizendo assim, eu preciso de mais gente. Eu não dou conta de fazer. Não existe achismo, não existe feeling. Feeling é importante, claro que é. Experiência é importante, vivência é importante, claro que é. Mas não é tudo, não é suficiente para quando você vai medir se você precisa de mais recurso ou não. Principalmente se você está falando de pessoas, você vai ter que contratar alguém. É toda empresa que aprova, gente, assim. Você chegar e falar, me dá mais uma pessoa, a pessoa fala, vai lá, pode contratar. Não é, a gente sabe que não. Mesmo com o mercado aquecido como está, graças a Deus está melhorando, né? Mesmo assim, não é assim que funciona. Então a primeira etapa para você líder, para você minha líder, meu líder que está aqui nessa live, o que você vai fazer primeiro para parar de sofrer? Você precisa entender qual é o cenário do seu liderado, do seu time. Quem ainda tem espaço e quem não tem espaço. Vale ressaltar um ponto seguinte, você como líder, você precisa conferir, né, o que ele te passou de informação. Poxa, Luiz, como assim conferir? O conferir que eu digo, gente, é numa questão de bom senso. Você, por exemplo, pediu o seu liderado para colocar para você quanto tempo ele gasta para fazer, por exemplo, o relatório. E se eles querem que ele gasta 8 horas? E você sabe que não gasta. Você precisa também criticar positivamente, tá, gente? O criticar que eu digo é positivamente, de forma construtiva. Se algum número que o seu funcionário colocou, que o seu liderado colocou, não está batendo, se ele colocou que gasta 4 horas para fazer indicadores, você fala, meu Deus, eu quando atualizava indicadores demorava 1 hora e meia, por que essa pessoa colocou 4 horas? É questionar a pessoa, sabe para quê? Talvez ela está gastando 4 horas mesmo, mas talvez ela está gastando 4 horas porque falta treinamento, capacitação, orientação, ferramenta. E você como líder, no meio da loucura que você está vivendo, você não conseguiu perceber isso. E aí você precisa ajudar essa pessoa. Talvez ela está gastando 4 horas mesmo, mas você precisa prover recursos e ajudar ela a fazer isso em quê? Em metade do tempo, em 2 horas, 1 hora e meia. Você vai conseguir, usando essa ferramenta, além de você conseguir saber quanto tempo a sua turma está demandando para fazer as tarefas que ela tem para fazer, você ainda vai conseguir perceber aonde tem gargalo, aonde tem oportunidade de melhoria, aonde tem muito tempo sendo gasto e que você pode reduzir esse tempo. Show de bola? Quem está comigo? Se você está comigo aí, se você achou legal aí, manda um oi aí, escreve aí se você gostou. Se ficou claro
põe aí um top aí, põe um mood aí, escreve mood aí, se você achou legal essa primeira etapa do que a gente está te ensinando. A primeira ferramenta já foi. Você vai pegar e vai listar tudo que seus funcionários fazem, seus liderados fazem, vai colocar a quantidade de horas, vai saber por mês se seu time realmente está com a corda no pescoço ou não está. Olha que legal. Depois que você definiu o que seu time faz, lembra que eu falei, olha lá, o pessoal colocou ali, ó, excelente, top, mude, aí sim, mude, muito bom. Olha que bacana que tem aqui agora. Você já percebeu que quando você fizer isso, a sua intenção era de conseguir saber quantas horas o seu time está demandando, não é? Quantas horas o seu time está despendendo para resolver as tarefas que eles tinham para resolver. Mas olha que presente bacana que saiu para você, que eu vou te contar agora e que talvez você não tenha percebido. Saiu a relação de tudo que você precisa acompanhar com o seu liderado. Quando você fala assim, nossa, eu não consigo acompanhar a evolução do meu liderado, as coisas que ele tem para fazer, eu estou sempre sendo pego de surpresa. É porque você às vezes não sabia isso aqui, ó. Acabou de sair para você prontinho do forno a lista de quais são os entregáveis do seu time. E aí o que você vai fazer agora? Você vai vir para a nossa segunda etapa. Nossa segunda etapa chama reuniões periódicas com pauta. Eu já falei isso e eu vou repetir para você. É literalmente assim que eu fazia minha rotina como líder com o meu time, tá? Calendário. Tá vendo que esse preto aqui é um calendário, ó? Dia 1º, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, e assim vai aqui nesse exemplo até dia 31, ó, que acaba aqui dia 31. Beleza? Aqui a gente tem, imagine que fosse, tá, pessoal? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Nossa, então vou fazer um S, né? Isso aqui é um sábado. Beleza? O que a gente faz agora? Lembra do João? Não tem as tarefas do João? O que eu faço, gente? Eu tenho agora, uma vez por semana, gente, eu estou trazendo exemplo de uma vez por semana. Se você achar que fica demais para uma vez a cada 15 dias, tudo bem. É você que vai definir a sua periodicidade, de acordo com a sua realidade. Mas eu estou trazendo para você como eu fazia e que funcionava, tá? Então se você quer uma regrinha, uma receitinha para começar, segue o que eu estou te falando, tá bom? Uma vez por semana, eu não tinha o João aqui, ó. Olha o Joãozinho aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Só sei desenhar boneco palito, tá? Quem já assistiu minhas aulas sabe disso. Só sei fazer boneco palito. O João, agora eu pego o João e trago ele para onde? Para dentro do meu calendário. Na prática, sabe o que eu faço? Eu defino assim, João, toda terça, aqui o João caiu aonde? Na terça-feira, olha o João desenhadinho aqui, ó. Você tá conseguindo ver aí o João desenhado? Olha aqui o Joãozinho aqui, ó. Eu defini com ele o seguinte, João, toda terça-feira, de 8 às 9, é a nossa reunião de pauta. Ulisses, quanto tempo essa reunião tem que durar? 1 hora? Depende do tamanho da pauta. Depende da quantidade de entregáveis que ele tem. Se são menos entregáveis, eu tenho meia hora. Se são muitos entregáveis, 1 hora. Se são muitos, 1h30, 2. Posso partir a reunião em 2 vezes na semana? Posso. Posso fazer reuniões intercaladas? Tipo, na semana 1 eu converso de tais assuntos, na semana 2 eu converso de tais assuntos, porque talvez o João tem 20 entregáveis. Eu vou pegar uma reunião para passar 20 pontos? Não. Talvez não uma vez por semana. Na semana 1 a gente conversa dos 5 primeiros pontos, na semana 2 dos outros 5 e assim por diante. O que acontece é que existe agora um calendário de reuniões em que eu sento com o João e eu repasso com ele como é que estão os status de quê? Das tarefas que ele tem que entregar. E aí, eu não pego o João de surpresa, eu conto isso para ele. Eu falo assim, João, tudo bem? Ó, a partir de então, toda terça-feira de 8 às 9 a gente conversa. Uma conversa sobre o quê? Deixa eu falar para você exatamente como eu fazia. Outlook, e-mail, mandava um convite de reunião para o João. Ei, João, tudo bem? Mandava aquela reunião recorrente. Toda terça-feira de 8 às 9, mandava já assim, João, segue o convite para a nossa reunião periódica. Pauta mínima. Qual era a pauta? Já ficava escrito. O João sabia exatamente o que ele tinha que me apresentar. O João sabia exatamente o que eu ia cobrar dele, o que eu ia perguntar para ele na reunião. E claro que no finalzinho da ata, né, da pauta, tinha sempre assim, outros assuntos pertinentes. Por quê? Exemplo, imagina que a gente está falando de uma auditoria. Auditoria não é coisa que tem toda semana. Mas naquele mês, por exemplo,
A gente vai ter uma auditoria, o assunto da auditoria é um assunto pertinente para aquela semana, para aquele mês. A gente colocava o assunto. Ah, vai ter uma visita de um cliente, poxa, apareceu, aquele assunto entrava. Mas aí eram para as exceções. Agora, o que é rotina, o que é pauta mínima, não faltava. E olha que legal que eu vou te contar agora. Como é que eu não esquecia como é que eram os status daquilo que o João tinha que me entregar? Porque ele fez a reunião comigo e me contou como é que estava, não é? Olha, isso está dentro, isso está atrasado, isso está fora, não é? Só que quantas pessoas eu tinha? Eu não sei quantas pessoas você tem, ou quantas pessoas você quer ter. Independente da quantidade de pessoas, como é que eu ia lembrar, o melhor que eu tivesse a minha memória, como é que eu poderia lembrar tudo que estava com o João? Eu não precisava lembrar. No mesmo corpo de e-mail do convite do Outlook, eu sentava com o João e falava, João, vamos lá, item 1 da pauta. Como é que está isso? Ah, isso está feito, isso já está feito assim, assim, assim. Eu ia lá no corpo do e-mail, editava e colocava, isso já está feito. Item 2, como é que está? Ah, até semana que vem, Ulisses, a gente vai providenciar isso. Show de bola. Então está ficando um compromisso. O meu e-mail, ele era a minha ata de reunião com o João. E ele automaticamente virava o quê? A minha pauta para a próxima reunião com o João. Eu sentava com o João de novo, semana que vem, na semana seguinte, e aí João, tudo bem? A gente não tinha que ficar lembrando, adivinhando. Eu abria aquilo que a gente conversou na semana passada e via, João, você falou que ia fazer isso essa semana, foi feito? Não foi, não foi. Por que não foi? É algum assunto novo? E automaticamente, deixa eu te contar uma coisa, eu não vou dizer nunca, né, gente? Porque é igual dizer sempre. É igual perfeição, não existe, né? Mas na maioria das vezes, eu não era pego de surpresa. Eu sabia, não vou dizer tudo, mas quase tudo que estava acontecendo no meu departamento. Sabe por quê? Porque eu já tinha mapeado todos os entregáveis do meu time e toda semana eu tinha um horáriozinho marcado. Esse verdinho aqui é o João. Imagina que eu tinha lá, pegar aqui, vou dar um outro exemplo, Laís. Ah, a pessoa chama Laís, a da Laís era toda terça-feira. A reuniãozinha com ela, toda terça-feira ela aqui, ó, bonequinha azul na minha agenda. Toda terça-feira era com ela. Ah, outra pessoa, era outro dia da agenda. Ulisses, eu coloco uma pessoa por dia, eu coloco 2 pessoas por dia, eu faço um dia inteiro de reunião. É você que sabe. O que eu trago para você como aprendizado é: defina um calendário, um horário, uma periodicidade de reunião com as pessoas da sua equipe. Ulisses, eu tenho que fazer com todo mundo que é reporte direto seu. Como assim? Vamos lá. Imagina que você é supervisor. E aí você tem 4 reportes diretos para você. E respondendo para essas 4 pessoas, tem mais umas 20. Mas elas não respondem direto para você. Elas respondem para essas 4. Você vai fazer essa reunião com essas 4. E você pode passar para elas, né? Mostrar para elas como você faz e pedir a elas para usar o mesmo modelo com quem? Com a equipe delas. Essa reunião muitas vezes ela pode ser em grupo? Claro que pode. Eu tinha, por exemplo, essas reuniões que eu estou te contando aqui, ó, individuais, né? Com cada um dos meus liderados. Só que eu também tinha, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, as reuniões que a gente chamava de reuniões gerenciais, né? Ou operacionais, reuniões de equipe. Cada empresa tem um nome, né? A gente mudou o nome também dessa reunião várias vezes, mas era a reunião onde a gente fazia o quê? Era eu com a turma toda, tá? Que a gente discutia assuntos o quê? Do time todo, mas os assuntos específicos não. Os assuntos específicos, cada pessoa tinha o seu momento. Deixa eu te falar por quê também. Talvez você passa por isso hoje, talvez você vive isso hoje, talvez é você até que faz isso. Você tem reuniões às vezes toda semana com a equipe toda, onde alguém entra e fala 5 minutos os pontos dele e depois fica mais 1 hora e tanto, 2 horas ouvindo todas as outras pessoas falar os pontos delas. E que ela não precisaria estar ali. Aquele tempo que ela está ali, 1 hora e pouca, 2 horas, ouvindo assuntos que nem são às vezes da responsabilidade dela, que talvez são de disciplinas totalmente diferentes daquelas em que ela atua, mas ela está ali dentro daquela sala. E aí automaticamente, por questões de educação e tal, ela não está no computador, não deve estar no celular, ela está ali 1 hora e pouca, 2 horas do tempo dela que ela poderia estar o quê? Produzindo. Então quando você faz reuniões individuais assim, você trabalha com a pessoa aquilo que é o assunto dela.
papum, direto, objetivo, e libera ela para trabalhar. Assim como quando você libera ela para trabalhar, desculpa, você libera você mesmo. E você consegue mais espaço aonde? Na tua agenda, que a gente vai falar dela agora. Recapitulando, passo número 1, lista o que cada um faz, hora por semana, hora por mês, vê se a galera realmente está com a corda no pescoço ou se tem tempo disponível. Passo 2, uma vez que você já sabe o que todo mundo faz, joga na agenda e cria reuniões periódicas de acompanhamento e pare de ser pego de surpresa. Líder não é pego de surpresa. Eu falo sobre esse assunto de uma forma muito empolgada, não é porque eu estou na live não. Claro, eu amo estar aqui também, mas é porque eu sei o poder de verdade que isso aqui, de forma tão simples quanto parece ser, pode transformar a sua vida, como transformou a minha. Como muitas vezes eu ouvi pessoas dizendo assim, caraca, Ulisses, você é líder de equipe, tem um monte de coisa, é gerente, tarará, como é que você dá conta, como é que você vai embora no horário? Claro, né, gente? Tem muitas outras coisas, mas esse daqui é o básico, mas é um básico que faz uma diferença tremenda na sua vida. E agora eu vou te levar para passear no seu ônibus. Tá dando para ver o ônibus? Tá, né? Olha só, não sou desenhista não, vocês já perceberam, né? Não sou desenhista. Ó, vocês já viram que eu não sou desenhista, né? Mas aqui é um ônibus, tá vendo? Ali você ali, ó. Aqui, ó. Motorista. Motorista. O seu ônibus da produtividade, tá bom? Tá escrito aqui, ó, produtividade. Ulisses, que doideira é essa de ônibus? Deixa eu te explicar. O seu ônibus é o seguinte, o que você vai fazer, tá? Eu já vou te entregar também uma ferramenta que você pode formatar ela, tá bom? Você pode fazer do zero, você pode usar o que eu vou te mandar, você pode rabiscar, pode fazer na mão, no Excel, onde você quiser, tá bom? O que mais importa é o conceito, tá bom? O que você vai fazer? Dias da semana, tá? E você vai colocar de hora em hora. Eu comecei aqui 6, tá, gente? Coloquei assim, ó, de 6 às 7 da manhã, 7 às 8, 8 às 9. Se você falar assim, Ulisses, eu acordo 5 horas da manhã, beleza, vai botar 5, 5 às 6. Ulisses, eu acordo 4h30 da manhã, beleza, você vai botar 4h30. Ulisses, eu acordo 8 horas, tá bom, vai colocar 8. Se você perceber que tem que passar a acordar um pouquinho mais cedo para caber, você vai perceber isso sozinho depois, não sou eu que vou te dizer, tá? Mas só para você entender o conceito. Você vai colocar quadradinhos de hora em hora, tá? E vai fazer aí o seu tabuleirozinho aí, tá vendo? Veja só, na segunda-feira eu tenho um monte de quadradinho, ó, de 6 às 7, 7 às 8, 8 às 9, 9 às 10, assim vai. E aqui embaixo o último horário que eu coloquei foi 23 à meia-noite, tá bom? 23 às 0, de 11 à meia-noite. Pode mais? Pode. Pode menos? Pode. É você que vai dizer, tá bom? Quantos assentos tem no teu ônibus? Peraí, Luiz, como assim quantos assentos tem no meu ônibus? Já te adianto, pode procurar, desculpa. Até enrolei a língua agora, ó. Pode procurar essa bibliografia em qualquer lugar, que eu acho que você não vai encontrar isso não. Essa doideira desse ônibus aqui foi inventada por nós, tá? Agora, qual que é a ideia disso? É de uma forma muito lúdica e muito simples te explicar o poder que uma agenda tem. E a agenda que você pode fazer do jeito que você quiser. Veja só, imagina que cada quadradinho deste, ou seja, a segunda-feira de 6 às 7, a quarta-feira de 8 às 9, a sexta-feira de 10 às 11, cada quadradinho desse é um assento do seu ônibus. Você tem um ônibus, você é um motorista, não tem um monte de assento lá atrás? Cada assento do teu ônibus é um quadradinho desse. Só que nesse ônibus seu, diferente do que a gente vê aí no dia a dia, é proibido viajar em pé. Só pode viajar sentado no seu ônibus. Ou seja, só pode ter gente nos assentos. Não pode ter gente em pé. Talvez hoje a tua rotina, os assentos já estão tudo lotado e tem cheio de gente em pé e gente no ponto de ônibus ainda te esperando. Como assim? Vou te explicar agora. Cada assento desse, pessoal, você vai preencher hoje. Depois que você desenhar o seu tabuleirozinho, você vai preencher ele. Aqui eu colori, tá? Mas você vai escrever, você pode escrever, pode colorir, criar uma legenda. E você já vai preencher quais são os espaços que obrigatoriamente são ocupados hoje na sua agenda. Quais são os horários que você já tem ocupados, que eles não são livres.
que eles não são disponíveis. Então, beleza, você vai ver assim, poxa, não tem jeito. Todo dia eu trabalho lá por exemplo, de 8 às 5, eu tenho uma hora de almoço, então eu vou colorir de segunda a sexta, tá? Eu vou colorir de 8 até às 17, o horário de meio-dia tá livre. Ah, mas eu tenho que almoçar. Não, você tem que almoçar, mas como tarefa, por enquanto, ele ainda tá livre, por enquanto. Olha, toda terça e quinta à noite eu faço um curso de idiomas, por exemplo, de 7 às 8 da noite. Legal, vou lá na minha terça-feira, de 7 às 8 da noite, ó, vou colorir lá. As atividades suas são laranjinhas aqui, ó. Então, de 7 às 8 da noite, vamos supor que caiu aqui na terça e na quinta, ó. Terça e quinta-feira. Show de bola. Ah, o que mais? Ah, toda sexta-feira é o dia que eu tenho um encontro. Tô dando exemplo, tá, gente? Toda sexta-feira é o dia que eu tenho um encontro lá na igreja, lá que eu participo e tal. E dura de 7 até às 10. A gente fica lá a noite toda lá nos eventos que a gente faz. Poxa, toda sexta-feira aqui, ó. Então tá preenchido. E assim você vai fazer de acordo com a sua vida, com a sua rotina, não com a minha, tá? Quando você fizer isso, você vai perceber 3 cenários, tá? Primeiro que você vai perceber é o seguinte: as atividades laranja, que eu colori de laranja aqui, são atividades que são suas e que você não tem como delegar para alguém. Você tem como delegar para alguém malhar para você, ir para academia para você? Quem dera, né? Quem dera a gente pudesse, né? Falar assim, eu vou malhar não. Você malha para mim, mas eu que emagreço, eu que fico em forma, né? Não tem jeito. O pessoal colocou ali, ó, isso mesmo. Será enviado para todos. Show de bola. Você vai falar, poxa, malha para mim? Não tem jeito. Lê um livro para mim? Poxa, não tem jeito. Faz esse curso online aqui que eu comprei, você faz ele para mim, no meu lugar? Não tem jeito, né? Então tem tarefas que são suas mesmo, que você não tem como abrir mão delas. É o que eu chamei aqui de eu colori de laranja, e você pode colocar a corzinha que você quiser. Agora, existem atividades hoje que você faz, e aí eu vou te desafiar. Quando você fizer o seu calendário, você também vai fazer o quê? A sua listinha do que você está fazendo na tua empresa hoje. E aí você vai pegar o teu calendário e vai preencher lá. Porque no dia tal, eu faço tal coisa. No dia tal, no horário tal, eu faço tal coisa. Só que você vai se deparar com atividades que eu marquei de vermelho aqui, ó. Vermelhinho. Que são atividades que são, sabe o quê? Atividades atuais, suas, que você faz, mas que elas são o quê? Delegáveis. Vou repetir. A laranja são suas, não tem como você delegar para ninguém. Agora a vermelha são atividades que você faz e que você pode delegar. Talvez você vai perceber na tua rotina que hoje é você que fica digitando lá, emitindo um relatório que poderia muito bem ser emitido pelo analista que trabalha com você. Poxa, vou marcar de vermelho. Não quero dizer que se eu marquei de vermelho eu já vou passar para ele, não é isso. Mas é para você analisar. Talvez você vai ver que hoje é você que faz todas as reuniões que tem lá de integração pessoal. Sempre é você. Poxa, não dá para delegar, não pode ter outra pessoa, não tem outra pessoa capaz do time, que eu como líder poderia delegar isso para ela, você vai marcar. Vermelhinho são atividades que são suas atuais, mas são delegáveis. E aí, o que você vai perceber? As atividades roxinhas são aquelas que você quer botar na tua agenda e que hoje você não consegue. São aquelas que se eu conversar com você hoje, se me encontrar hoje, você vai chorar, vai dizer que você não tem tempo, que você quer fazer exercício físico, mas você não tem tempo, que você quer fazer um curso, mas você não tem tempo. Entenda uma coisa, gente. Eu não estou vindo aqui nessa live julgar a vida de ninguém. Eu não estou vindo aqui dizer que existe vida fácil, que a minha é mais fácil que a sua é mais fácil que a minha, que a nossa é mais difícil que a de fulano, que a de ciclano. Cada um tem a sua rotina, cada um tem aquilo que quer fazer. Talvez você hoje está esperando um espaço na sua agenda para fazer, sei lá, uma aula de canto, porque você quer cantar, você gosta de cantar. Às vezes tem gente que não, que tem pavor de cantar. Não é o caso dele. Mas ele quer ter um tempo lá, por exemplo, para jogar a bola dele, para jogar o futebol dele. Você detesta futebol. Às vezes tem gente que quer ter um tempo para ficar jogado no sofá, vendo vídeo e está tudo bem. O que eu estou dizendo para você é o seguinte: a felicidade ela é sua, né? A realização e essa combinação, né? Essa harmonia, essa é a palavra, entre a vida profissional e a pessoal, ela é sua. Então, livre de julgamento, tá?
Você tem uma listinha das suas atividades que hoje, muito provavelmente, quando eu estou te falando, já deve ter vindo coisa na tua mente aí. Cara, eu queria tanto fazer aquele curso. Cara, eu queria tanto fazer tal coisa. Cara, eu queria voltar a malhar. Cara, eu queria fazer isso. Cara, e não estou fazendo. Por que você não está fazendo? Vamos voltar para o ônibus? Porque os seus assentos do seu ônibus já estão o quê? Todos ocupados. Tá tudo cheio. Quando você fizer a tua agenda, quando você rabiscar a tua agenda, você pode se deparar com duas situações. Deixa eu te contar quais. Você vai se deparar às vezes com seus assentos todos lotados, tudo cheio. Quando você olha a tua agenda, você vê que não tem tempo para nada. Só que quando você analisar melhor, você vai perceber que muitas dessas tarefas que ocupam a sua agenda hoje não deveriam ser suas. E você pode delegar. E se você pode delegar, agora a gente vem para cá. Olha a setinha vermelha aqui, ó. Eu vou delegar para quem? Para quem? Lembra do início da nossa live? Eu vou delegar para a galera do meu time que quando eu analisei está o quê? Com espaço ocioso na agenda. Eu não vi lá no início que tinha gente com espaço ocioso, que tinha gente com espaço ilegal na agenda ainda. Eu vou colocar o que nessas horas delas? As tarefas que hoje são minhas e que podem ser o quê? Delegadas para elas. Entende que as três ferramentas se encontram? Outro cenário que você vai encontrar, a agenda está lotada, meu ônibus está lotado. Poxa, comecei a delegar tarefa, o que acontece? Começa a esvaziar o quê? Assento. Tem assento que começa a ficar livre, não é? Você vai perceber também, sabe qual que é uma outra forma de você esvaziar assento do teu ônibus? Você vai olhar hoje de uma forma bem honesta com você mesmo, com você mesma, para suas tarefas. Quais são aquelas que não agregam valor na tua vida? Quais são aquelas que você despende horas e horas e horas e que elas não agregam nada para você? Aquelas que quando você se percebe sem qualquer livre de julgamento, tá, gente? Eu não vou nem dar exemplos, não são, Ulisses está dizendo que eu não posso fazer. Eu não estou dizendo que você não pode fazer. Mas quais são aquelas tarefas que quando você se pega fazendo, você já gastou meia hora, uma hora do teu dia fazendo aquilo e quando você para pensar assim, o que isso agregou para mim? E às vezes essas tarefas estão ocupando o assento do seu ônibus e esse passageiro já tinha que ter descido há muito tempo. Por quê? Você só pode subir com seus novos passageiros, você só pode subir com a galera que está no ponto de ônibus quando tiver assento vago. Talvez hoje você está deixando no seu ponto de ônibus, trazendo para a realidade. Talvez hoje você está colocando na sua lista de tarefas que você gostaria de fazer e está deixando de lado coisas muito mais importantes que deveriam estar na tua agenda em troca de outros passageiros que já deveriam ter descido há muito tempo. Trazendo para a realidade, em troca de outras tarefas, de outras coisas com as quais você gasta o seu tempo hoje, que você não deveria gastar mais. Ulisses, você está pedindo para eu eliminar da minha vida alguma coisa? Não, é você que vai dizer. Talvez você não precise eliminar, mas quem sabe reduzir. Se você hoje gasta 3, 4 horas do seu dia fazendo alguma coisa que você percebe depois que não agrega nada para você, eu não estou te pedindo para você tirar isso da tua vida, porque isso talvez pode te fazer bem realmente, né? Mas será que não dá para diminuir um pouquinho? Se eu gasto 4 horas, passo a gastar 2. Se eu gasto 3 horas, eu passo a gastar 1. E olha, se eu liberei 1 hora, se eu liberei 2 horas, eu liberei um assento, 2 assentos. E aí eu faço os meus novos passageiros subirem. Esse é o primeiro cenário que você pode se deparar quando você desenhar a tua agenda, o seu ônibus. Você vai ver que ele está lotadaço, mas dá para esvaziar. Transferindo tarefas que não são suas, que hoje são suas, mas que não deveriam ser, para quem ainda tem espaço depois dessa análise que você fez. E tirando, reduzindo, eliminando ou reduzindo espaços, liberando assentos de tarefas que hoje você gasta muito tempo, mas que elas não agregam nada na sua vida, na tua rotina. E colocando novos passageiros no teu ônibus. Sabe qual que é o outro cenário que você pode encontrar? E de verdade, pasmem, você vai ficar surpreso. Talvez você hoje fala que não tem tempo para nada, que não cabe mais nada, que não tem como fazer mais nada. Só que quando você desenhar a sua agenda de verdade, e sendo honesto, porque essa agenda não é minha, é sua, né? Então, acho que não precisa nem dizer isso, né? Você precisa ser honesto com você mesmo, né? Quando você desenhar a tua agenda, talvez você vai se deparar já com um monte de assento vazio.
Você vai se deparar com um monte de espaço que, por uma crença limitante, por um paradigma, por uma coisa que você colocou na tua cabeça, você vive falando que não tem tempo, que não tem tempo, que não tem tempo, mas você tem. O que falta é visualizar isso. O que falta é organização e planejamento. E a hora que você desenhar a tua agenda, o seu ônibus, você vai perceber que ele tem espaço para subir gente. E agora, está mais do que na hora de você fazer subir para a tua agenda aquilo que você deveria subir. E que há muito tempo você não sobe. Show de bola? Recapitulando, eu listo tudo que o meu time faz. Eu passo a ter, a partir de então, um controle, saber se eu tenho gente ociosa que pode receber o quê? Tarefa minha que hoje eu faço e que não deveria ser minha. E que eu posso delegar. Automaticamente eu crio uma agenda e eu consigo acompanhar de perto a evolução e o trabalho e os entregáveis de todas as pessoas que trabalham comigo e não sou pego de surpresa mais. Quando eu faço isso, eu tenho reuniões específicas, objetivas para tal, e eu não perco tempo. E assim eu consigo mais tempo para fazer o que eu deveria fazer. E quando eu ganho mais tempo porque eu deleguei, ou eu ganho mais tempo porque eu tirei da minha agenda aquilo que não agrega nada. E automaticamente eu trouxe para minha agenda aquilo que está esperando na minha lista, e que eu estou prometendo, passa ano, entra ano, sai ano, eu estou prometendo que eu vou fazer e não faço. Porque eu digo que eu não tenho tempo. E será que realmente eu não tenho? São essas 3 ferramentas que podem mudar a sua história. Pelo menos dar fazer você sair da inércia. Tem uma coisa que é assim, independente da viagem que você vai fazer, da jornada que ela vai ter, se a gente está falando de uma viagem de 10 km, de 100 km ou de 1000 km, existe o primeiro quilômetro. Seja a pé, de carro, de bicicleta. Se você vai fazer uma jornada a partir de hoje diferente, ela tem que começar com o quê? Você não começa no segundo passo, você começa no primeiro passo. E o seu primeiro passo para você sair da inércia hoje, eu te convido, é fazendo isso aqui. A dificuldade de delegar. A dificuldade de delegar por não conseguir entender e visualizar quais são as tarefas que eu poderia deixar de fazer. Deixa eu te falar uma coisa de coração aberto. Ana e todo mundo que está aqui com a gente, tá? Falando Ana, que foi ela que escreveu no chat, mas pergunta excelente, meus parabéns, serve para todo mundo que está aqui. Se a gente for esperar assim, escolher, poxa, tem as tarefas, deixa eu começar por outro caminho. Tem as tarefas que são suas mesmo, tá? Que são suas como líder, que você sabe que é você que reporta elas e que tem que entregar. Quanto a isso, a gente está falando de tarefa laranja, não tem jeito. Agora, aquelas tarefas que a gente julga mais operacionais, tarefas que não demandam, por exemplo, o seu conhecimento, mas sim você olhar na tua equipe e ver que as pessoas que estão ali, elas também são competentes. Sabe? Existe uma das aulas que a gente dá na Mood, no treinamento que a gente fala sobre motivar pessoas, tá? E uma das coisas que a gente fala nessa aula é o seguinte, que motivar pessoas nem sempre é dinheiro. Tem pessoas que sim, são motivadas só por dinheiro, né? Mas a grande maioria não, sabia? Tem muitas formas de você motivar as pessoas, e uma delas é desafiando as pessoas. Desafiar as pessoas é quando você deixa as pessoas fazerem coisas que elas até então não faziam. Quando eu chego, vamos supor que você, Ana, fosse minha liderada. Se eu chego para você e falo assim, olha Ana, a partir de hoje tinha uma tarefa tal que estava comigo, mas eu acredito no seu potencial. Eu acredito que você tem condições de fazer essa tarefa a partir de hoje. Eu estou precisando de liberar um tempo na minha agenda porque eu estou com outras demandas e eu confio em você. Será que você poderia a partir de hoje assumir essa tarefa? E olha, deixa eu te falar, se você precisar de alguma coisa, se você precisar de algum suporte, de alguma ajuda, conta comigo. Entende? Delegar é isso. É diferente de delargar. Delargar é assim, Ana, a partir de hoje eu não tenho tempo na minha agenda mais não, tu pega e faz isso aqui. Isso não é delegar. Lembra que a gente falou que você vai definir isso para a pessoa e depois você não vai ter uma reunião com essa pessoa que você vai acompanhar de perto. Quando você tiver essa reunião com essa pessoa, você vai perceber se ela está avançando bem, se ela não está. Se aquela tarefa que você delegou foi fácil para ela, ela tirou de letra, ou se foi demais para ela. Se foi demais, por que foi demais? Será que é porque ela não tem a capacitação que ela precisa? Então você vai buscar a capacitação, vai enxergar até que ela precisa de uma capacitação. Será que foi demais porque ela também já estava com muita coisa para fazer? Opa, aí você como líder pode ajudar ela ainda a priorizar as coisas que ela faz. Assim como você como líder tem direito de errar, o seu liderado também tem.
E ele só vai conseguir errar se ele executar. Então, respondendo a sua pergunta, existem tarefas que são, claro, óbvias, que são suas pela sua função como líder. Agora, por exemplo, você é uma supervisora, um gerente, um coordenador, aí tem reunião dos líderes, a reunião operacional com o diretor, é você que participa da maioria das vezes. Se você não vai, você manda algum delegado, se for preciso. Mas existem várias outras tarefas na sua rotina que você pode delegar. Cabe a você listar elas e olhar uma por uma. E assim, perder o medo e deixar as outras pessoas tentarem. Quando você deixar as outras pessoas tentarem e você acompanhar de perto como um líder de verdade, você vai desenvolver pessoas. E quando você desenvolver pessoas, automaticamente você libera espaço para você. Tem uma outra aula minha que eu digo, sabe o que é? Dizer não é dizer sim para o desenvolvimento das pessoas. Quantas vezes são seus liderados chegando para você e te pedindo para fazer coisas que eles deveriam fazer? E cabe a você dizer não, com classe, com educação, com respeito, claro. Mas quando você diz um não para alguém, você está dando a chance dessa pessoa fazer aquela tarefa que você ia pegar para fazer. E você está confiando nela e deixando ela se desenvolver. E aí, finalizou o vídeo? Gostou? Eu imaginei que sim. Aí você viu as 3 ferramentas poderosíssimas, simples, mas que fazem parte de um kit básico do líder. E elas podem ser suas agora. Sabe por quanto? Nada. Literalmente gratuito. Basta você clicar no link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo e baixar as 3 ferramentas para você usar agora. A primeira, que é aquela de dimensionamento de times, lembra? Você saber o que o seu time faz, quais são as tarefas que estão com eles, quanto tempo eles gastam por semana, por mês, se tem mais espaço ou se não tem. A segunda ferramenta, que é o gerenciamento das reuniões, você conseguir organizar as reuniões que você faz com o seu time. E a terceira, que é o nosso ônibus lotado, o seu painel da mudança, o seu calendário. Baixe elas agora mesmo, clicando no link que está aqui embaixo e mude a sua rotina, organize a sua rotina como líder para que você possa dar os próximos passos rumo à liderança. Conte sempre com a gente, estamos por aqui. Grande abraço, até mais, tchau!